Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos falar sobre saúde espiritual. Existe isso de imortalidade da alma? A alma é imortal? Suicídio, será que as pessoas vão para o céu ou não? Fique ligado que vai ser um assunto super interessante. Roda a vinheta. Estou aqui com um profissional religioso, o pastor Eric Brenner. Ele é formado em teologia pela Faculdade Adventista do Paraná, nosso pastor adventista. Pastor, muito obrigado pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Raíra, tamo junto. Vai ser um assunto bom da gente conversar aqui hoje, né? Com certeza. E pastor, fala um pouquinho como que foi a sua carreira profissional. Muito bem. Para um pastor é engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque as pessoas geralmente ligam a ideia do líder religioso com um chamado divino e muitas vezes não um preparo, né? Sim. Dependendo da forma, do contexto religioso, né, das pessoas aí do cristianismo. Mas, no meu caso, eu já estudei também um pouquinho de engenharia. Eu estudei engenharia no começo ali, logo que eu formei do ensino médio. Sempre gostei muito das exatas. Mas sim, eu tive um chamado e depois entendi que Deus queria que eu fosse para essa área. Mas na Igreja Adventista nós temos os estudos teológicos, né? Nós estudamos teologia, as nossas faculdades elas são reconhecidas pelo MEC, então eu sou formado realmente em teologia, estudei durante 4 anos e ao longo desse período a gente tem estágios, né? Que a gente cuida das igrejas e também atende a população de diversas áreas, né? E pastor, como que foi esse chamado? Esse chamado é um negócio complicado, né? Porque ele é algo bem pessoal. Cada um entende. No meu caso, eu nunca tive vontade de ser um pastor, nunca passou pela minha cabeça, apesar de ser religioso desde sempre, né? Sempre fui da igreja adventista, sempre estive na igreja desde pequeno, mas nunca tive essa vontade, não era plano meu ser um pastor. Mas em oração, conversas com Deus, e as pessoas também começaram a falar sobre isso, então eu comecei a colocar Deus à prova. E nos momentos de estágio no meu curso de engenharia, eu pedi para Deus uma resposta e disse assim: olha, Senhor, eu estou com essas 3 propostas de emprego. Se eu entrar nelas, certamente eu vou seguir essa jornada aqui. Se o Senhor quiser que eu seja realmente um pastor, o Senhor vai ter que me mostrar de maneira muito clara. E assim foi. E nesse processo eu entendi, não consegui entrar nas empresas, entrava, e aí o governo ia lá, embargava a obra, fui para outra, e são empresas grandes, que eu não vou falar aqui, né? Mas foram igrejas e empresas grandes que as obras foram embargadas e todos que estavam ali foram demitidos. Então eu entendi que sim, Deus estava me chamando. Muito bom. E pastor, sei que ao longo da sua carreira o senhor deve ter tido muitas experiências com Deus, mas conta uma que foi bem especial para você. Tá bom. Eu sou novo, né? Como vocês têm visto aí, eu sou um pastor jovem. Tem gente que, principalmente quando eu vou em hospital, quando eu vou nos locais, as pessoas, qual que é a sua profissão? Eu falo pastor. Ué, na academia da mesma forma. O pessoal, mas você é pastor tão novo assim? Sim, sou um pastor novo, né? Mas assim, eu já tive muitas experiências com Deus, né? De realmente ver o mover, o agir dele na minha vida. Mas tem uma que ela me marca de maneira assim muito forte, que foi basicamente na minha adolescência, que foi quando eu estava em um conflito entre entender até mesmo aquilo que eu cria, se eu realmente acreditava em Deus, se realmente aqueles conflitos de adolescente, né? E nesse momento eu conversei com Deus numa madrugada, depois de sair com alguns amigos, assim, eu pedi para voltar para casa e eu tive realmente um encontro com Deus. E ali eu senti a presença de Deus comigo. E foi algo que me marcou. Eu não consigo expressar como foi, mas para mim foi algo muito forte. E uma outra experiência que me marcou muito foi quando eu estudei a Bíblia com um rapaz que era ateu. E ao final dos estudos, ao final dos nossos diálogos, que eram extremamente cansativos, ele conseguiu ter uma experiência com Deus e sair da crença de não acreditar em Deus e acreditar. Isso para mim me marcou muito.
Essa experiência que você teve na época da adolescência, eu também tive essa experiência com Deus. Porque na fase da adolescência, meu pai brinca muito. Porque, assim, o adolescente não é criança, mas também não é adulto suficiente. Então, Sim. ele meio que fica ali vagando e entra nessa fase da crise existencial. Eu lembro que, assim, por mais de ter sido, ser adventista de berço, a experiência individual, ela é importante justamente porque, só porque nasceu na igreja, você tem que acreditar em Deus, Não, não é assim. Sim. Tive a experiência como criança, os meus pais estudando a Bíblia comigo e tal, mas eles sempre me falavam que eu tinha que ter a minha experiência individual. E justamente nessa parte de crise, de quem eu sou, de o que eu vou fazer da vida, de quem que eu sou no mundo, eu tive também essa crise e eu, numa madrugada, conversando com Deus, eu virei pra Deus e falei o seguinte, eu nunca vou esquecer, eu tinha 14 anos de idade, eu morava num apartamento e dentro do meu quarto eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor exista pra mim. Porque não adianta nada os meus pais falarem que o Senhor existe e tudo mais, mas eu não acredito. Aí eu falei assim, pera lá, como que eu não vou acreditar? Como que eu posso acreditar que o Senhor existe? Uhum. Foi lindo. Eu ajoelhada, e eu estava escutando aquela música do Prisma, Hospedando Anjos. Sim. E naquele momento da madrugada, eu senti uma mão tocando o meu ombro. E o meu coração foi um sentimento de paz tão grande que eu acabei adormecendo. E nesse sonho que eu estava dormindo, eu acredito que seja o anjo da guarda. Ele simplesmente virou para mim e falou o seguinte, confia e acredita, porque eu estou desde o momento que você nasceu e você pode ter certeza de que eu sou real. E nisso eu acordei. Foi assim, foi uma experiência tão pequena, mas foi tão marcante que a partir dali eu virei professora dos adolescentes da minha própria classe, porque eu queria ajudar e nunca mais parei. E foi um momento assim muito, muito real, porque a partir dali me veio uma vontade muito grande de falar de Deus para outras pessoas. E, inclusive, eu tenho também essa experiência com pessoas que realmente não acreditam. Quando eu estava na 8ª série, estudando no colégio adventista, eu tinha um amigo que ele era de uma seita, chamava Celta. Uhum. E ele não acreditava na existência de Deus, não acreditava na Bíblia e tal. E a escola adventista toda tem um dia da semana específico para as capelas. Sim. Que ali você faz o culto, louva e tal, e tem ali uma reflexão bíblica. E nessas capelas, eu era convidada para cantar. E ele, depois de muitos anos, agora já virou pai, casado, mora em Tocantins, ele veio conversar comigo. E ele virou para mim... Hoje, atualmente, ele não é adventista, mas ele é da Igreja da Assembleia, pastor, missionário. Olha aí, que legal. E ele virou pra mim e falou o seguinte, falou assim, Raíra, você pode ter certeza que a estrela que vai estar na sua coroa é justamente pelo testemunho que você deu quando a gente estava junto. Aí eu virei pra ele assim, falando, mas por quê? Porque das músicas que você cantou, uma delas... que aquela Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, me tocou profundamente. E a partir daquele momento eu comecei a estudar a Bíblia e a perceber se Deus realmente existe, colocando Deus à prova. Que legal. Então são 2 experiências que eu tive na época da adolescência que me marcaram muito. Então uma das recomendações que eu faço aqui, se você, independente da sua religião, se você quer acreditar se realmente Deus existe, coloque ele à prova, porque realmente ele... é real. Ele é real. E ele precisa. Eu acredito que Deus, ele gosta de desafios. Uhum. E ele gosta das pessoas que desafiam ele para provar se realmente é real. Porque a experiência individual, ela é fascinante. Sim. Não adianta nada os nossos pais e familiares acreditarem em Deus se você não tiver essa experiência real com ele. Sim. E nesse tipo de experiência, teve alguma na sua carreira que, assim, não foi um questionamento que o senhor teve com relação a Deus? Falou assim, Senhor, por que você permitiu? E naquele momento, e depois você teve alguma resposta ou não teve? Sim. Essa questão do contexto religioso, ele é muito importante, né? Para você que nos assiste, o nosso tema de hoje, ele vai falar muito sobre isso. Por isso que é importante que a gente entenda.
esse lado de eu preciso desenvolver o meu lado religioso, a minha experiência espiritual, né? Porque essa crise que muitas vezes a gente tem, a gente precisa centralizar ela e a gente entender aquilo que a gente crê, né? Mas algumas experiências, elas me marcam, assim, principalmente no trato com pessoas. Quando a gente conversa com alguém e essa pessoa ela faz um questionamento e nem sempre os argumentos que a gente tem pronto chega no coração daquela pessoa ou alguma coisa nesse sentido, a gente fica meio assim, e aí, como é que vai, né? Mas algumas situações, elas fogem exatamente do nosso controle, né? E sim, teve situações mesmo, teve uma situação que me marcou muito no Mato Grosso do Sul, que enquanto eu estava lá, um pai perdeu seu filho acho que ele estava com 9 para 10 anos, o menino teve um câncer e faleceu. E eu acompanhei muito de perto aquela família. E eu estava com eles no hospital, orei com o filho, fiz a unção, né, que é a entrega dele ali, perguntei se ele acreditava, e o menino, em todos os momentos, ele dizia que sim, eu acredito em Cristo. Eu falei, e se você morrer? Ele falou, ainda assim, eu creio. E aí eu saí dali em paz e falei pro pai, falei, olha, ele crê e nós cremos no milagre e oramos ali. E foi o prazo de eu chegar em casa e eu recebi a ligação do pai falando, volta, porque ele morreu. E quando eu cheguei, aquele pai estava desesperado. E ele esmurrava assim o chão e tudo e perguntava por quê. Ele falava, eu sou errado. Eu que já traí a mãe, já fiz isso, já fiz aquilo. E falou várias coisas. E falou assim, por que não é comigo? Por que não é em mim e é no meu filho? É um sentimento que pai e mãe têm, que a gente quer que a dor venha para nós. Exatamente. Então ele questionava isso e falava, esse Deus não é justo, esse Deus... E ele falou, e na hora, eu lembro que eu olhei para ele assim e eu falei assim, tudo bem, você tem toda a razão para questionar Deus agora e faça isso. Eu falei, mas saiba que ele está com você e é ele que vai te amparar. E saí, deixei ele, e eu me lembro que eu pedindo para Deus, Senhor, por favor, me dá alguma resposta, alguma coisa. E no momento do velório, ele ainda estava muito chateado, e eu disse para ele, olha, ele sempre me dizia, ele falava assim, o meu filho quer ser um missionário, meu filho quer ser um pastor assim como você, meu filho tal. Aí eu peguei e na hora Deus me deu assim uma ideia, uma luz, e eu tava ali no velório, aí eu cheguei perto dele e eu vi a família dele toda, a família da ex-esposa, a família, todo mundo, tava tudo junto assim, todos abraçados, juntos. Aí eu ainda disse para ele assim, eu falei, olha, o seu filho já é um missionário. Eu falei, ele foi um grande missionário enquanto ele estava aqui. Ele conseguiu unir a família de vocês. Por causa dele, você e a sua esposa atual foram batizados. Você está estudando com seus filhos, que é da outra família sua, que você disse que foi o caos, que não sei o quê, agora está todo mundo aqui. E aí ele pegou, respirou, olhou. Aí quando estava enterrando o filho, aí ele me falou, pastor, Deus, ele estava comigo o tempo todo. E agora eu preciso fazer a minha parte para encontrar o meu filho. Amém. Então, essa experiência me marcou muito, porque eu vi um pai que, na mesma hora que ele questionou Deus. Depois ele raciocinou e ele teve o seu momento de aceitação. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas esse processo foi muito legal de acompanhar, de ver como Deus conduziu. E isso é muito importante quando a gente fala do contexto religioso. Deus, ele muitas vezes permite que a gente o questione, a gente vai abrir esse leque e vai questionar, às vezes vai blasfemar mesmo, vai xingar, vai isso e aquilo, mas na mesma hora, Deus, ele, se formos sinceros naquilo que a gente está falando, Deus, ele se manifesta, porque ele é grande. Então, independente da crença, Deus, ele vai se manifestar se nós formos a ele sinceramente. E naquele momento ele estava questionando e se sentindo injustiçado, porque ali estava prevalecendo o sentimento de pai. Exato. Então, ele estava questionando a Deus, mas quando você enxerga por outros olhos, a gente consegue perceber essas bênçãos quase que instantaneamente. Inclusive, foi uma das coisas que aconteceu comigo quando a Sofia ela pegou púrpura. Porque por mais profissional que eu estava ali, o meu sentimento que prevaleceu era justamente o de mãe. Então eu queria pegar aquela dor, aquele sofrimento, ver minha filha cheia de hematomas.
E apesar dela estar comendo, mas internada ali, confinada, uma semana, e a gente cansada, querendo ir para casa, por mais que a clínica dela ali, em que ela não estava com febre, ela não estava tão debilitada assim, mas eu tava vendo o corpo dela totalmente cheio de hematomas, ela já agoniada, mamãe, eu quero ir para casa e tal. Aquilo ali tava me angustiando. Mas eu percebi que foi através dessa doença dela, semanas depois, a minha família toda se uniu para poder fazer a recuperação dela, visitar, ligar e tudo mais. Então, assim, numa coisa ruim, houve bênçãos. Sim. Então, a gente, no primeiro momento, como pai e mãe, a gente não consegue enxergar, mas depois, Deus vai demonstrando, dando essas respostas. E, pastor, fechando um pouquinho esse assunto, vamos entrar num assunto um pouquinho delicado, mas que é para as pessoas entenderem. Tá. Uma das coisas que a gente fala a respeito sobre suicídio, Certo. o que a Bíblia fala e o que a pessoa que comete esse ato, o que a Bíblia nos orienta? Beleza. Vamos lá. Existem muitos mitos Sim. sobre isso. A Bíblia, gente, ela não vai falar, vamos dizer assim, de forma explícita sobre o suicídio. Ela tem casos de suicídio. Nós temos Abimeleque, nós temos Judas, nós temos Saul e entre outros que se mataram. A maioria deles que a Bíblia apresenta são em contexto de guerra, que eles não se rendem e aí eles entram ali em confronto e morrem. Mas os outros, que é o caso de Judas, que eu acho que é o mais, é por descontrole emocional, certo? Só que aí muitas vezes a gente pensa nessa questão de juízo, de o que vai acontecer, se essa pessoa vai para o céu, o que a Bíblia fala, condena, não condena. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não vai falar se está condenado, que isso ou que aquilo. Por quê? A gente associa sempre a Judas, que traiu Jesus. Então a gente sempre pensa assim, cara, o suicídio é coisa lá do capeta, porque Judas e tudo mais, então Judas e não vai ter salvação. Mas isso não existe. Em nenhum momento Jesus ele ataca ou ele fala sobre isso. Óbvio que quando a gente pega o contexto, o âmbito geral, a gente pega 1 Coríntios lá e a gente vê que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o princípio para a gente entender essa ideia da não vida, né, ou tirar a própria vida, é a gente entender quem é o doador da vida. O doador da vida é Jesus. Então, é Deus. Deus é aquele que dá a vida e ele quer que os seus filhos vivam essa vida. Agora, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar. E tem o mandamento, Êxodo 20, verso 13, que fala não matarás. Então, obviamente, se eu tiro a minha vida, eu estou me matando. Então, a gente está sim violando uma lei. Mas aí a pergunta é, quantos de nós não violamos a lei em todos os outros aspectos? Seja ele na guarda do sábado, seja ele no furtar, seja ele em qualquer outra. Só que aí a gente coloca juízo sobre um ladrão que pode se converter, como o ladrão da cruz. A gente coloca a ideia do invejoso, esse aí pode mudar. É algo que já é imputado ao ser humano, de ser pré-julgador. Exatamente. E aí a gente pega um suicídio e fala, não, pra esse aí não tem solução porque ele tirou a vida. É como se a gente estivesse colocando na posição de Deus em julgar as pessoas, achar o que é certo e o que é errado. Não, se essa pessoa fez isso errado, então ele não vai pro céu. É isso. E sendo que, na verdade, o céu vai ter muitas surpresas. Com certeza. Então não tem como. A Bíblia ela não vai falar que quem morreu por se matar ou por tentar um suicídio, alguma coisa, ela vai se perder. Não tem, não existe isso na Bíblia. Mas, obviamente, isso é ante o conceito que Deus espera. Deus ele não quer isso. Isso aí é fato. Por quê? Ele não quer que a gente se mate, ele não quer que a gente tire a vida. Quem tem essa prerrogativa é ele. Ele é o doador da vida. Então, ele pode permitir. É igual as pessoas muitas vezes falam assim, mas o mal ele existe. Nós não temos explicação da origem do mal. A gente não tem. E quem procurar isso aí, quem já tentou procurar, ficou doido. Porque a gente não vai chegar nunca numa constatação real do que é. A gente tem a constatação do que a gente sabe.
Só que aí entra um outro ponto que é muito importante da gente pensar, que é o seguinte, a gente também não sabe o que é bom. A gente não sabe o que é bom. Nós julgamos que sabemos o que é bom. Então, na nossa cabeça, o bom é a sua filha está bem. Mas você não sabe se isso é o bom. Porque quem sabe das coisas realmente é Deus. Eu estou indo num campo filosófico aqui da teologia. Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus, ele é aquele que faz todas as coisas. Ele é o literalmente, como a expressão popular diz, ele é o cara. A partir dele existe vida. As pessoas às vezes perguntam, mas de onde Deus surgiu? Não, essa pergunta não deveria nem existir. Porque tudo acontece a partir dele. Ele é o agente criador. Então, se ele é o agente criador, ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é. Ele sabe também o que é mal. O mal, dentro da história bíblica, a consequência do pecado, quando a gente pega Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, lá fala assim, Deus fala, vou deixar essa árvore aqui para que vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Quando eles comem ali do fruto, o que passa a entrar e o que passa a existir no ser humano é a morte. É isso que passa a existir. Não é a folha caiu, isso aí faz parte. O animal agora precisa morrer. Tudo isso faz parte, mas a consequência real do pecado é a morte. Foi uma regra que que Deus estabeleceu de que o seguinte, o ser humano ele era imortal ali no Jardim do Éden. Exato. Só que ele passou a ser mortal a partir do momento daquela desobediência. Exatamente. Então, a principal consequência, o que é mal na realidade é a morte. A morte é mal, a morte é ruim. A morte é o principal dos nossos problemas. Agora, as outras coisas que acontecem, sim, são catástrofes, são coisas horríveis, que certamente isso é maldade, isso é atrocidade. Mas o mal mesmo, aquilo que a gente tem como ruim, é a morte. Então a gente precisa entender essa dinâmica. Por quê? Porque daí a gente começa a entender o conceito bíblico sem julgamentos sobre o suicídio. Porque daí eu entro na mesma régua de maldade, de não vida, de atentado à vida, e aí eu consigo ter esse parâmetro. Então a gente já desmistifica uma coisa. Não existe esse negócio de quem morreu por suicídio não tem a salvação. Até porque, por exemplo, se a gente for usar um dos exemplos aqui de suicídio, Sansão se suicidou. Exatamente. Tanto que ele, para poder cumprir uma ordem que Deus tinha pedido, ele falou que ele morra junto com os filisteus. Quer queira, quer não, ele se suicidou. Sim. E ele ali, na morte dele, ele matou, né? Muito mais filisteus do que qualquer em vida. Uhum. Então a gente realmente tem que parar com esse negócio de se colocar na posição de juiz e condenar pessoas achando que esse vai para o céu ou não. Porque o que a gente realmente tem é que aquilo que a gente julga, muitas vezes, quando estivermos com Cristo nas nuvens dos céus, vamos ter aquelas surpresas. Uai, você tá aqui? Uhum. São surpresas. Teve uma vez que eu vi na rede social o pastor falando o seguinte, que nós vamos ter 3 surpresas quando a gente encontrar com o céu. Primeira, nossa, eu estou aqui. Isso. Nossa, eu estou aqui. A segunda, nossa, fulano não tá aqui. E a terceira, você está aqui. É isso mesmo. Então, a gente tem que parar com esse sentimento de sempre estar julgando aquilo que é certo e que é errado, porque é exatamente isso que você falou. A gente nem sabe aquilo que é certo e errado. Nós temos um modelo que Deus nos deixou dos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aquele modelo é para, resumidamente, amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, através dos 10 mandamentos, a gente pode ter uma noção daquilo que é certo, o que é errado. Mas o que a gente não pode ter é julgar o que é certo e o que é errado. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu gosto muito desse diálogo, porque, assim, essa questão do julgamento ele é algo que toma conta até mesmo dos contextos religiosos, e as pessoas, às vezes, deixam de crer ou de viver uma fé religiosa por esses julgamentos, por pré-julgamentos. Né? Se a gente buscasse a Deus com sinceridade, que foi o começo da nossa conversa aqui, certamente Deus nos direcionaria. Nós precisamos estar abertos à instrução da Bíblia, da palavra de Deus. E ela vai nos
nos guiar nesse processo. Só que as pessoas, elas gostam de inventar as coisas da Bíblia, porque aí vira tradição. É o que a Raíra falou, ou o que o pai da Raíra falou, o que o avô da Raíra falou, ou o que o pai do Eric disse, e aí a gente cria as verdades que elas nem existem. Sim. E a gente vai passando essas verdades de tradição em tradição, e daqui a pouco, que nem é verdade biblicamente falando, se torna verdade porque a gente começa a viver de uma forma que tá tudo certo. E é basicamente isso. Dos mitos maiores que a gente tem com relação a isso, e quando a gente fala do suicídio, para mim, é um ponto que toca, que é o preconceito que existe com relação ao suicídio. E esse preconceito, ele não vem do suicídio em si. Ele vem das doenças psíquicas. Por quê? Criou-se uma cultura, principalmente no passado, de que se você é depressivo, se você é ansioso, se você tem algum caso desses aí, principalmente depressão, é porque você tá com o diabo no corpo. É. Então vamos Exatamente. exorcizar, vamos tirar, porque você não tá com Deus, você só tá depressivo porque você não tem Deus, você só tá... E aí a gente vai pra esse extremo. Aliás, pastor, até nos tempos bíblicos, as pessoas achavam que se um filho estivesse doente, se nascesse cego ou se nascesse deficiente, era culpa do pecado dos pais. Exatamente. Então, essa ideia, ela vem fervilhando, e aí as pessoas agora, elas entendem isso. Quantas vezes, quando eu era mais novo, eu tenho certeza que você também, já deve ter ouvido, pessoa fulano tá com depressão. Nossa, ela não deve estar com Deus. Por que ela não está com Deus? Entendeu? Obviamente que quando a nossa mente ela está afetada, o nosso relacionamento com Deus ele tende a piorar, ele tende a fraquejar, porque você não consegue nem se relacionar com aquilo que é essencial para a sua vida. Imagina com Deus que é no abstrato, né? As coisas palpáveis que eu digo, né? Então, as pessoas têm essa ideia. Então, a gente não pode ir para nenhum dos dois extremos. Nem pro demonizar a doença e nem também por achar que o lado religioso não é importante nesse caso. Porque sim, ele tem um papel fundamental aqui. Quando a pessoa ela está bem com Deus, se ela é uma pessoa religiosa, se ela busca isso, se ela acredita, ela precisa estar bem aqui com Deus. Deus ele é a força para poder ajudar, para poder vencer. Mas não quer dizer que essa pessoa, por ela estar com Deus, ela está livre da Inclusive depressão. na história de Jó, né? Quando ele estava no mais, assim... alto, digamos, ponto de estar no fundo do poço, os próprios amigos, condena logo esse Deus seu pra você morrer em paz. E acho que num deslize pequeno de duvidar se Deus estava com ele ou não, foi quando colocou à prova. Sim. Que foi quando voltou, tipo assim, acredito que Deus... fazendo uma conjectura aqui agora. Mas assim, Deus permitiu ele meio que duvidar pra falar o seguinte, não, vem cá, volta, não é isso. Tava firme na fé e tudo mais, pegou as doenças, perdeu os filhos, casas, tudo. E as pessoas ao redor falando, condena esse Deus seu, por que você tem tanta fé? E assim por diante. E na hora que ele teve uma pequena dúvida, aí Deus falou, não, vem cá, eu vou te mostrar, sou eu teu Deus que estava com você desde o princípio e tal. Então, assim, é muito fácil a gente adorar a Deus quando tá tudo indo bem. A hora que nós estamos no fundo do poço, os questionamentos e a mente realmente em si, ela começa a fraquejar na questão da existência de Deus e se Deus está com a gente. Agora, o que não podemos julgar, e isso eu falo, porque eu falei no podcast passado, é justamente uma pessoa que está com depressão, tentou suicídio ou está beirando com pensamentos suicidas, é falta de Deus. Porque, pastor, eu mesma já passei por isso. Eu sempre sabia que Deus estava ali comigo. Então, a depressão e pensamentos suicidas ou a tentativa de suicídio são por vários fatores. No meu caso, não foi por falta de Deus, porque eu era professora, eu estava envolvida na igreja, tudo, tinha minha comunhão. Todas as 3h47 da manhã, eu acordo para conversar com Deus. Todos os dias. Todos os dias. E mesmo estando em depressão, ainda assim eu tive o pensamento de tirar a minha própria vida. Então, julgar, é muito fácil você julgar uma pessoa sem ter passado exatamente aquilo ali. Não tô falando que todos têm que passar por essa experiência, misericórdia. Não, não é isso. Mas não julgar
justamente é o princípio ali do acolhimento. Isso. Não seja um juiz falar que isso é certo, que isso é errado, que isso é falta de Deus, isso não é falta de Deus. Enfim, eu acredito que o excesso de julgamento, principalmente para uma pessoa que está nessa situação, ele é mortal. Sim, porque a pessoa ela já está se culpando. Às vezes por coisas que ela nem tem. Então, vamos pegar um contexto religioso, né? Uma pessoa que ela sabe de tudo e ela sabe que isso é errado. Ela sabe que o tirar a vida dela é errado. E aí, quando ela entra num quadro depressivo e ela mergulha nisso daí, ela já tem essa culpa nela. Não precisa ninguém chegar para ela e falar assim, você sabe que se você se matar, você... Sim. Isso daí causa um sentimento reverso. Ela pode colocar na cabeça, então tá bom, então. Inclusive, teve casos até de pastores estarem em depressão. Claro. São humanos. Ter isso é humano. Então, buscar a saúde mental, a saúde física e espiritual, ela é fundamental. E é um julgamento pior que existe, é justamente falar para uma pessoa que está assim, falar que é falta de Deus, porque não é. Na grande parte, não é. Então, eu vejo que o pior de tudo é justamente esses julgamentos. E, pastor, agora pintando uma curiosidade. Uma coisa que eu ouvi falar, e que é uma curiosidade também, dizem que algumas religiões, que quando uma pessoa suicida, o pastor ele não pode realizar ali o culto fúnebre. Isso é verdade ou não é? Eu vou falar da nossa. Sim. Nós fazemos. Esses dias para trás aí, a gente já teve que fazer, né? Não é uma cerimônia legal de se fazer, né? Nenhuma cerimônia fúnebre é. Sim. Mas eu costumo dizer que existem as menos piores. Menos piores é quando alguma senhora, alguma pessoa mais idosa já descansou ali, a família já está até mais conformada. Mas nessas situações, geralmente, quem está na volta já está meio que aquele olhar acusador. Porque nem sabe o que falar, né? Exatamente. Nós fazemos, sim. Nós não temos razão do porquê não fazer. Como eu disse, quem somos nós para julgar? Na cerimônia fúnebre, nós, adventistas, nós não encomendamos a alma para lugar nenhum, a gente não faz essa passagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas, então, ali, a gente faz um culto fúnebre, pensando na família e os entregando e consolando. Quando a gente fala sobre isso, o suicídio, nos momentos que eu tive que fazer culto fúnebre com relação a isso, a mensagem ela é muito direta e muito clara. A Deus foi dada a autoridade de julgar. A gente não sabe o lapso que teve entre a pessoa tomar atitude, o que ela fez, se ela se arrependeu, se ela passou. Nós não sabemos. Então, esse julgamento, assim como de uma pessoa que pode ter passado a vida inteira numa igreja e tudo certinho, a vida inteira, eu também não posso dizer, essa pulando aqui. A gente pode supor. Então, da mesma forma. Então, o consolo ele tem que ser igual. Se tem alguma religião que não faz o culto fúnebre, deveria repensar. Porque ali você está se preocupando com a família da pessoa. A pessoa que se matou, ela tem vamos colocar o direito, né? Ela não tem por que a gente não fazer. Então, eu colocaria isso como um mito. Assim, né? Que na nossa igreja, realmente, não tem porquê. E, pastor, como que a gente pode ajudar alguém que está com esses tipos de pensamento? Como pastor ou como amigo? Uhum. Então, eu vou ser bem, bem sincero naquilo que eu faço e é uma recomendação que a igreja tem falado. Vou falar primeiro do campo pastoral. É comum as pessoas buscarem o pastor ou o líder religioso para poder desabafar, para poder ajudar na solução de problemas, para poder... questão psicológicas também. E tudo certo. O líder religioso ele é de suma importância também. Mas o líder religioso precisa entender, ele não é psicólogo, ele não é profissional da área. Então, a principal ajuda, Raíra, que um profissional dessa área precisa entender leve essa pessoa aí um profissional que realmente possa cuidar. Então, uma pessoa chega para mim, quando eu escuto ali, eu oro com a pessoa, eu falo assim, olha, a minha parte religiosa, o que eu puder fazer, eu farei. Mas você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra.
Isso eu acho que é o primeiro passo. A principal ajuda que um líder religioso pode fazer é essa. Porque as pessoas confiam no líder religioso. Muitas vezes, o líder religioso ele tem um poder de fala muito grande na vida de uma pessoa. Então, eu penso muito sobre isso, oro, converso muito com Deus, porque imagina eu dar um conselho para uma pessoa que está num caso desse e essa pessoa só piore. É altíssima responsabilidade. Exatamente. Então, eu preciso ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda. Então, antes tinha muito aquele negócio de não busca psicólogo, não busca isso, porque ele vai tirar sua fé, vai tirar... Nada disso. Ele precisa buscar uma ajuda. Porque, principalmente no mundo onde a gente está vivendo, né, as pessoas estão cada vez piores, psicologicamente falando, então precisa de ajuda. Esse tabu ele precisa ser quebrado. E graças a Deus já tem sido. Né? Mas ainda assim tem um ou outro que vai. Então, a primeira ajuda, busca um profissional responsável. Agora, qual é a parte da igreja, do líder religioso e dos amigos em si? A parte do acolhimento. É realmente o ser igreja. A igreja ela é uma comunidade de fé, onde pecadores se reúnem para adorar. Então, ali estamos em uma troca. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é estar perto. É acolher, é ajudar. Eu, como líder religioso, eu preciso cuidar da parte espiritual dessa pessoa para que não esmoreça. Então, eu preciso estar ali. E aí? E seu relacionamento com Deus? Ora com essa pessoa, junto com ela, para dar força espiritual. E também o cuidado. São perguntas. Liga, Raíra, você tá bem? Ô, Raíra, e como é que tá aquele negócio, aquele sentimento seu de se matar? Às vezes a gente tem esse tabu de não querer falar com a pessoa. Mas a gente precisa perguntar. A pessoa precisa falar essas coisas. E isso parte de nós. A gente não pode ser invasivo. Mas nós precisamos ser acolhedores. Eu acho que esse é a principal ajuda que nós podemos fazer. Como igreja, como líderes religiosos. E muitas vezes aqui a gente tem esse trato. Posso falar aqui da equipe pastoral, aqui da Igreja Central. Em muitos momentos. O pastor Derli às vezes liga, ou eu ligo, falo para fulano, Renan, eu falo com um jovem, falo, olha, aquele jovem lá, acho que você podia encostar nele. Você podia chegar lá perto dele, ele está precisando de ajuda. Chama ele para fazer as coisas. Ou aquela pessoa ali já falou que quer se matar. Vamos dar um jeito de envolver ela, coloca ela no ministério, junta ela, chama ela para fazer as coisas. Isso é o papel que a gente pode fazer, sem invadir. Porque eu sei que você gosta de cantar na igreja. Eu tô vendo que você tá ali, caminhando, tá com depressiva, aquele negócio. Flaviano, chama a Raíra para cantar. Mas ela não tá bem. Chama ela, coloca ela lá, nem que seja para ela estar ali. Entendeu? Envolve ela em alguma coisa, coloca sentido para a vida dela. Tem pessoas que elas estão realmente sem sentido. Que ela já está fazendo tratamento psiquiátrico, já está com um psicólogo, já entendeu os mecanismos, sim, mas ela não consegue agir. Por isso que existe a igreja. Os ministérios da igreja é exatamente para isso. Para que a pessoa se encaixe naquilo que ela gosta de fazer, para ela achar um sentido, uma coisa que ela vai motivar. Então, para mim, eu acho que essa é a melhor forma da gente ajudar. E pastor, você falou uma coisa tão importante, é justamente que a igreja é uma comunidade de pecadores. Uhum. Porque o que eu percebo, e olha que eu já vou para literais 32 anos de adventista. Então, assim, não é segredo para ninguém que eu fui mãe fora do casamento. Meu Deus do céu, nossa senhora! Eu não me senti excluída da igreja. Uhum. O que eu mais me senti foi acolhida. E assim, obviamente cada pessoa é de uma forma. Obedeci às regras, fiz o que tinha que ser feito. Sim. Mas eu não deixei de ajudar na igreja. Estava grávida, conversei com o pastor Derli e tal. A gente conversou, estava ajudando os bastidores, não estava na frente. Mas tá precisando de ajuda? Tava lá, na decoração do acampamento de carnaval, ajudando, fazendo as coisinhas e tal. Eu me coloquei à disposição. Sim. Tanto é verdade que quando foi fazer o meu enxoval, quem mais me ajudou foi o pessoal da igreja. Porque eu estava ali. Vai ter uma social. Tava ali. Eu não estava à frente. Então, o que eu percebo é o seguinte. Primeiro, as pessoas acharem que quando você está dentro da igreja, tá tudo certo, você é santo, pronto, acabou. Não, na verdade, as pessoas estão ali, eu vejo a igreja como um grande hospital. Uhum. Como enfermeira, eu vejo como um grande hospital. Em busca de cura, nós estamos ali unidos, buscando a palavra de Deus, buscando a Deus. Sim. E uma das coisas que eu fico muito triste é ver algumas pessoas saindo da igreja olha, fulano de tal, ele fez isso e tá lá cantando na igreja.
Ah, eu vou sair por causa disso. Saindo da igreja por causa de pessoas. Pra mim, a pessoa não veio na igreja com um real propósito, que é buscar a Deus. Sim. Porque pra mim, vir à igreja, estar congregando, fazendo a parte dos ministérios, é estar buscando a Deus sempre. E muitas vezes, numa igreja igual a nossa, que é muito grande, são Sim. muitos membros, se eu estou precisando de ajuda, eu não preciso esperar você vir até mim ou outros pastores virem até mim. Pastor, eu vou atrás. Pastor, eu já estou fazendo tratamento com psicólogo, já estou fazendo tratamento com psiquiatra, eu preciso de uma ajuda. Sim. Então, humanamente falando, vocês têm um papel muito fundamental dentro da nossa igreja, com certeza. Mas, humanamente falando, é impossível vocês terem uma bola de cristal para adivinhar que aquele membro está passando por essa situação. Sim. Então, aquelas pessoas que realmente, muitas vezes, estão ali na frente da igreja e tal, se destacando de uma certa forma, quando se ausenta, não vamos mentir que a gente sente falta. Mas aquele membro que eles é um pouco mais recluso, precisa se colocar um pouco mais à disposição. Igual eu falei, as personalidades são diferentes, eu Sim. entendo isso. Mas não é errado você que está precisando de ajuda pedir a ajuda. Porque vocês são seres humanos, fazem o trabalho de Deus e estão ali dispostos a ajudar, mas as pessoas precisam entender que o pastor, ele precisa também saber estar ciente do que está acontecendo com você para você... Pra gente poder ajudar, né? Exato. Porque, por exemplo, um cardiologista nunca vai saber, se você não fizer uma consulta, ele nunca vai saber que você tem um problema no coração. Exatamente. O neurologista, ele nunca vai saber que você tem um problema no cérebro se você não for fazer uma consulta. Um pastor nunca vai saber se você está passando por um problema se você não buscar a ajuda. Exatamente. Então, eu vejo que a igreja, ela tem um papel fundamental em, assim, os membros... teriam um feeling de perceber uns aos outros, o pastor também, mas numa comunidade como a nossa, que é muito grande, não é errado você se colocar à disposição e procurar a ajuda. Sim. Deveria procurar, né? Sim, com certeza. Porque daí a gente consegue ajudar a criar mecanismos, às vezes esse lado espiritual, porque nós somos o nosso corpo, ele é uma unidade só. A gente precisa estar bem espiritualmente, a gente precisa estar bem psicologicamente, a gente precisa estar bem também com tudo, né? Físico, emocional e espiritual. Todo esse lado precisa estar equilibrado. Então, se você não está bem espiritualmente, se você não está bem psicologicamente, seu físico também já não vai estar bem, porque você vai começar a ter gastrite, ter os negócios tudo e o negócio vai ficar ruim. Então, a gente precisa equilibrar esse lado. Então, a igreja, ela tem essa função muito importante. Como você falou, não necessariamente precisa estar na frente da igreja, Sim. ou liderando algum ministério, ou estando envolvido, mas você precisa ter sua rede de amigos. Uma igreja, igual está sentada a nossa, né, que tem mais de 1.000 membros, a gente precisa ter as famosas panelinhas. Não tem jeito, porque cada um vai ter o seu grupo. E é nesses grupos que a gente se fortalece. Sim. Porque é ali que você tem o seu ciclo de amizade, é ali que você tem esse processo, né? Então, essa ajuda, ela é importante. Eu me lembro também que eu tive crise de ansiedade, vamos colocar essa expressão, foi estafa de trabalho demais, de coisa, quando eu estava na faculdade. E eu me lembro que o que eu menos queria era estar com todo mundo. Mas tinha algumas coisas que eu gostava de fazer, sempre gostei, né? Que é dar com jovens, é desbravador, é aventureiro, essas coisas. E eu me lembro que eu me forçava a estar nesses ambientes e tudo mais, mas eu tentava ao máximo não falar o que estava acontecendo e tudo aquele negócio. Mas até que eu comecei a buscar os líderes, buscar ajuda. E foi ali que eu consegui achar um tratamento médico que realmente resolveu, que eu consegui achar um profissional que me ajudou. Então, a gente precisa, porque às vezes nós estamos dentro de uma bolha e aí isso daqui foge um pouco do racional, né? Sim. Porque o racional, eu sou muito cético, eu sou muito racional nas coisas que eu falo. Por mais que eu seja um líder religioso, mas a gente precisa acreditar no espiritual. Então, o líder religioso, ele, estando em comunhão com Deus e tudo mais, ele pode te dar um direcionamento. Ele deve também, né? Então, às vezes, através do insight de um pastor,
que com relação com Deus ali, Deus dá força para ele, dá uma luz para que ele chegue e te dá um caminho. Fala assim, olha, Raíra, por que você não faz isso daqui? Vai por esse lado. Por quê? Porque às vezes é Deus ajudando essa pessoa. E a força espiritual dela pode ajudar ela a alavancar e com a ajuda dos profissionais, Sim. ela sai da lama, né? Sim. Então, eu vejo muito nesse sentido. E, pastor, isso é tão importante porque, assim, como eu falei, o que eu mais via quando nós estávamos na época da pandemia, do lockdown, uma das coisas que cresceu na nossa igreja foi justamente essa questão da parte da mídia, mas todos nós, eu achava ruim, porque assim, eu gosto de estar no ambiente da igreja, comunidade, todo mundo, mas a experiência de estar assistindo os cultos em casa e tal, assim, eu não gostei muito dessa experiência, apesar que foi necessária naquela época. Mas uma das coisas que eu percebia nas rodas e nos grupos é justamente o seguinte sentido: uma pessoa pegou a doença Covid e tal, não queria que ninguém soubesse, não colocou nos grupos de oração, não queria e achou ruim a não visita do pastor. Aí eu ficava me perguntando... Como que eu vou saber, né? Justo! Tem certos posicionamentos, não é questão de julgar, mas tem certos posicionamentos que as pessoas se colocam que não dá pra entender. Porque se a pessoa não queria que ninguém soubesse, mas queria uma visita de um pastor, como que isso é possível? Não bate, né? Não tem como prever. Então, eu vejo o papel de vocês como muito, muito fundamental dentro da nossa igreja em ter esse feeling. E eu sei que o quanto que é desafiador. Porque, assim, humanamente é fácil você perceber numa igreja com poucos membros. Você sente falta de um, de outro por causa da poucos membros, mas numa igreja, por mais que vocês sejam um grupo em 3, são muitos membros, porque não é somente a central, tem as outras igrejas filhas, então tem muito mais ainda. Então eu vejo que as pessoas, quando ela quer buscar a ajuda, se vai buscar ajuda, tá precisando trocar a lâmpada, eu vou no ferragista. Exatamente. Tá precisando de... Por que ainda existe esse tabu em procurar um pastor? Ah, porque o pastor precisa sentir a minha falta. Não, ele é humano, ele precisa saber sim. Exatamente. Precisa saber. Precisa realmente, isso que você falou, de quebrar o tabu em procurar um profissional. O pastor, ele ajuda? Ajuda. Mas ele não é o cabeça para tratar exatamente aquilo. É a mesma coisa de eu vir procurar pastor, eu tô com uma dor de dente. Como? Né? Procuro o dentista. E pastor, vamos fechar essa caixinha aqui e vamos abrir uma outra. A alma, ela é imortal? O que a Bíblia fala sobre isso e como que a gente pode falar desse assunto? Vamos lá, então. Então vamos pegar a Bíblia, né? Porque até agora eu falei só os textos de cabeça aqui, né? Vamos para a Bíblia, porque esse assunto ele é muito legal da gente conversar. A gente tem visto sobre esse assunto... O assunto da morte ele é um verdadeiro mistério, né? As pessoas elas especulam muito as coisas. E muitos mitos foram criados desde o tempo da Bíblia em si, por quê? É só a gente pensar da seguinte forma. O ser humano não foi feito para morrer. Esse é o primeiro conceito, né? Adão e Eva não foram feitos para morrer. Então, quando a morte passa a existir, eles nem entendem o que era morte. E eu acho até engraçado isso, porque a serpente, ela tenta conversar aqui com Eva, né? E ela fala assim, não, mas Deus disse que vocês vão morrer, e ele diz, certamente vocês não vão morrer. Mas a minha pergunta, e é uma pergunta que eu quero fazer até para Deus quando chegar lá no céu, é como que eles estavam nesse diálogo aqui, sendo que eles não sabiam o que era morte? Verdade. Eles não tinham nem ideia do que é morte. Então, por que eles estavam perguntando? Então, como que Eva fala assim, ah, não, certamente morrer. O que é morrer? Deus talvez deve ter explicado para eles ali Sim. alguma coisa, mas eles não sabem, porque eles não tinham esse sentimento. Porque para eles era um campo que... desconhecido. Nunca tinha visto ninguém morrer. Então, aí a gente já começa a perceber. A serpente, ela tenta colocar esse engano. Que você não morre. Então, a serpente ali, usada por Satanás, no caso. Então, Satanás estava falando, não, é certo que você não morre. E é isso que tem no mundo atual. A ideia hoje do mundo atual é, você não morre. Através do quê? Da sua alma. A sua alma é divisível do corpo. Essa ideia, ela ganhou força com os filósofos, não contemporâneos, né? Mas os filósofos mais antigos, como Platão, por exemplo. Que uma das teorias dele é a teoria dos dois mundos. Que o Deus, ele estava atuando num plano, nós estamos aqui, ele não atua nesse plano,
e existem dois planos, e que a nossa alma, ela se conecta nesse plano superior. Então, só que essa ideia, ela não é bíblica. Ela não tem esse fundamento. Porque se o meu corpo morre, mas a minha alma vive, então, tecnicamente, eu não morri. Então, não teria por que existir essa consequência. Se Deus falou que o salário do pecado era a morte, então, peraí. Só que aí a gente pega aqui o livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 7, fala sobre a formação do homem. E fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, a Bíblia, ela apresenta o ser humano como um composto. O composto de pó da terra mais o fôlego de vida. As pessoas confundem esse fôlego de vida com a alma. O fôlego de vida, a gente não tem algo materializado que a gente poderia colocar. Eu gosto de dizer que é como se fosse o oxigênio, que é o que nos faz respirar, que é o que nos traz vida. Mas, na realidade, isso é a vida que vem de Deus. Ele faz de um boneco algo que tem vida. Essa vida só pode vir a partir de Cristo. É a mesma coisa de um sistema embrionário de uma mulher. Para mim, é uma das coisas mais magníficas que existe é a gravidez. Porque como pode um ser humano gerar outro? Entendeu? Então, isso para mim é algo que só Deus mesmo pode fazer. Não tem outro caminho. Você pode falar, mas nosso corpo foi preparado. Mas foi preparado, mas foi Deus que fez. Então, o nosso corpo, ou nós seres humanos, a Bíblia apresenta que foi formado o pó da terra e a gente passa a ser alma vivente. Então, é um composto. Pó da terra mais fôlego de vida, a gente é alma vivente. Então, alma vivente não é alma penada. Alma é pessoa. Sim. A Bíblia ela apresenta isso em diversas vezes. A alma é pessoa. E aí a própria Bíblia ela apresenta um outro contexto em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu estou bom de cabeça aqui. Ezequiel 18, verso 4. Fala assim, ó. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que pecar, a alma aqui é pessoas, tá bom? Porque ele está falando, ó. Eis que todas as almas, eis que todas as pessoas são minhas. Se você pegar o outro texto falando da mesma passagem aqui, você vai ver que vai falar de pessoas, vai falar de seres humanos, é a mesma coisa. Então, ele fala, todos aqueles, as almas são minhas, ou seja, as pessoas são minhas, como a alma do pai, ou seja, como o pai, como também o filho, também é meu. A alma que pecar essa morrerá. Ainda que fosse a alma, a própria Bíblia está falando que ela morre, que ela não permanece, que não existe. Então, a Bíblia ela apresenta esse conceito de alma não divisível do corpo. Então, não existe alma imortal. Você é passível de morte. Todos nós somos. Se Jesus não voltar, nós vamos morrer. É esse o conceito bíblico. E a morte é uma morte que não tem mais solução. Não tem outra vida, não tem uma não vida. Eu gosto de pensar nesse sentido porque é mais confortante para nós falar assim, porque fulano tá lá no céu, ou fulano tá vendo as coisas acontecer. Mas de certa forma, porque isso não é legal. Porque você imagina, você morreu. Daí você, vamos imaginar misericórdia, né? Mas vamos imaginar, você que tem uma filha, você morre. E aí você tá vendo sua filha passar por todos os problemas, você não pode fazer nada. Nossa, é angustiante. Seria angustiante. Então, o que tecnicamente seria bom, que é um conforto, para dizer assim, não, mas fulano não morreu, ele tá vendo tudo lá de cima. É pior, porque daí você imagina o sofrimento e o que essa pessoa passa. Então, a gente vê que essa ideia, ela não é uma ideia bíblica, né? Uma ideia que a alma que peca, ela morre, não existe alma divisível e não faria sentido nenhum. Por quê? Porque Deus, quando ele institui o homem ali, ele fala, olha, vocês vão viver para sempre. Então, não tem esse parâmetro. Se a alma não fosse morrer, então não teria por que o salário do pecado, a consequência, ser a morte. Porque senão o homem já estaria com a alma para sempre vivendo, então por que dessa consequência? Por que Jesus teria que vir, morrer e vencer a morte? Não faria sentido. Por que Jesus morreu? Sim. Sendo que ele não morre. A alma dele não morre, então por que ele morreu na cruz? Então não existe muita lógica
quando a gente olha para dentro desse sentido. Obviamente que se a gente fosse pegar outros textos aqui, a gente poderia caminhar por uma outra vertente. Mas dentro do conceito bíblico principal de morte, é isso. E aí a gente pode entrar em outros textos para a gente poder já avançar e entender o conceito. Olha só, Eclesiastes agora. Eclesiastes capítulo 9. Aqui fala o que acontece com a pessoa quando ela morre. Para onde que ela vai, o que acontece, tudo aqui. Opa, aqui. Eclesiastes capítulo 9. O verso é o verso 5. Fala assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, eles não têm recompensa, eles não sabem de coisa nenhuma, porque a sua memória já no esquecimento. O verso 10 fala assim, tudo que tiver que fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, para onde a pessoa vai, depois que morre, é o lugar do esquecimento. Ela morreu, ela está na sepultura. Então não existe essa ideia do céu, do inferno, do purgatório. Outro texto que comprova isso. A Bíblia, no livro de Apocalipse, ela fala que os salvos, ou seja, aqueles que estão com Cristo Jesus, mesmo os ressuscitados, quando Jesus morreu na cruz e ao ressuscitar ele levou alguns com ele, todos esses estão no céu o adorando. E todos nós, quando formos para o céu, vamos adorar o Senhor. Aí, quando a gente pega o livro de Salmos, capítulo 115, verso 17, se não me engano. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Fala assim, ó. Os mortos, eles não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou seja, a Bíblia ela é muito clara, ela está dizendo, aqueles que morrem, eles não louvam ao Senhor, ou seja, eles não têm contato com Deus, eles não têm, então não tem como eu falar que eles estão lá no céu. Quem morreu vai para o céu. Que é o sentido da alma imortal. Que é, não, morreu o corpo, mas a alma foi. O que volta para Deus? O livro de Jó fala para nós. O livro de Jó fala que o que volta para Deus é o fôlego de vida. E isso é óbvio. Porque ele é o doador da vida. Então, obviamente, é isso que tem que voltar para ele. Mas as pessoas precisam entender que não é o fôlego de vida igual eu e você estamos conversando aqui. É simplesmente, é como se fosse, eu gosto de fazer a comparação do fôlego de vida como o vento. Uhum. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo. Mas o vento conversa comigo? Não. O vento me faz pensar? Não. O vento, eu sinto. Eu só sinto ele, mas eu não tenho troca de ideias com o vento. Exatamente. É isso aí mesmo. E, pastor, quando a gente pensa nessa questão da imortalidade da alma, ela realmente é um campo melindroso. Sim. Quando uma pessoa acredita em reencarnação, Uhum. como que a gente pode falar para a pessoa, olha, isso não é real? Uhum. Isso aí é difícil. Porque, assim, Satanás, a gente, é igual eu falei, você já nesse pouco tempo de conversa aqui, vocês já viram que eu sou bem racional naquilo que é a crença. Mas a gente não pode tirar de lado o grande conflito, a existência de Satanás e de Deus. Então, Satanás ele tem o poder de enganar. O livro de Mateus, capítulo 24, lá vai falar um pouquinho sobre os falsos profetas e sobre aquilo que são os enganos de Satanás também. Satanás ele tem poder. E ele pode se transformar até em anjo de luz, é o que a Bíblia fala. Então, assim, quero que você entenda uma coisa, você que está aí nos assistindo. Eu não estou dizendo que tudo que é relacionado a espiritismo, essas coisas, é o capeta. Não estou falando isso aqui. Mas o inimigo, ele utiliza dessas coisas, tá bom? A nossa mente, ela vagueia muito. E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender, tá bom? Que é o seguinte. O meu avô, quando ele faleceu, foi uma comoção, principalmente para minha avó. Meu avô, ele tinha um costume. O costume dele era na varanda da casa ali, da casa dele, ele chegava, colocava o joelho, o pé em cima, encostava assim o queixo e ficava. Aquilo dali era a cena que a gente via toda vez que a gente estava chegando na casa dele, porque ele sempre estava lá, olhando a rua, com a mão no queixo. E logo depois do falecimento, quando a gente estava trazendo minha avó, às vezes, ela fala, nossa, parece que eu vi o Geraldo lá. E sim, são lampejos, a nossa mente, ela grava isso daí. E o inimigo, ele utiliza dessas coisas, muitas vezes, para poder
pegar a gente. Nós temos dentro da Bíblia uma história que menciona isso. Eu vou lembrar ela aqui, está no 1 Samuel. É 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28. Que aqui tem... Essa história, ela é muito louca. Porque realmente ela apresenta isso de maneira assim bem explícita. Olha só. Vamos ler aqui o verso 1 em diante para a gente entender. Sucedeu que naqueles dias, juntando os filisteus, os exércitos para a peleja, para fazer guerra, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então Davi falou para Aques o seguinte: assim saberás quando pode o teu servo dizer. E disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Aí tudo bem. Aí ele pega e dá a deixa aqui, no verso 3. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então vamos lá. Samuel já estava morto. O povo já tinha pranteado. E o luto ali era 7 dias. O povo já tinha chorado. O homem já estava, como diz o outro, fedendo. Enterrou, já estava tudo certo. Só que aí Saul, ele tinha suscitado os médiuns, ou seja, as pessoas que tinham o poder de reencarnar e tudo mais, os adivinhos. Aí ele pegou e falou assim: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se. Ajuntou Saul todo Israel e se acampou. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim ou Tumim, pelos profetas. Então Saul buscou uma resposta de Deus e ele entendeu que o silêncio de Deus estava ali. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu a encontre com ela e a consulte. E disseram seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. E Saul disfarçou-se, porque ele era um crente, vamos colocar assim, era um religioso. Esse cara tá acreditando nessas coisas. E ele saiu, foi escondido ali. E engraçado que, assim, ele teve que se disfarçar, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Porque se ele achasse que era certo, ele não precisaria de disfarce. Exatamente. Por quê? Porque o próprio Samuel e Davi tinham tirado todos os médios, todas as coisas ali da terra. Então ele se disfarçou e foi. Chegaram a mulher e disse: peço-te que adivinhes pela necromância, ou seja, por falar com mortos, e me faça subir aquele que eu te disser, ou seja, me faz trazer de volta. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas contra a minha vida? Para me matar. Então a mulher falou: você está tentando me matar aqui, porque você mesmo me expulsou. Então como é que você está falando para eu voltar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo haverá sobre ti. Então disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu: faz subir Samuel. Então ele pediu para que Samuel voltasse. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu então o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Aí já começou aqui a história. Perguntou ele: como é a figura? E respondeu: vem subir do ancião e está envolto numa capa. Ela começou a descrever Samuel. Ela conhecia Samuel. Então, ela simplesmente usou de uma visão que ela já tinha. E falou assim, entendendo Saul que era Samuel, então, na cabeça lá, a mulher estava falando, e ele falou: não, é Samuel mesmo. Inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. E Samuel disse a Saul: por que inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito estou angustiado, porque os filisteus guerreiam e tudo mais, e Deus já não fala mais comigo. Olha aí como o Saul já estava angustiado, então ele já estava fragilizado de forma psicológica, e daí por um deslize ele foi consultar uma feiticeira que o enganou. Exatamente isso aí. E aí ele termina. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e fez o teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o teu reino de tuas mãos e tudo mais. Então, aqui, no final da história, Saul ele entende que falou com Samuel, né?
Mas no final das contas, aqui não era Samuel que estava falando. Aqui, Saul, ele estava falando com sei lá quem, que eu acredito ser alguma manifestação demoníaca, sei lá. Que voltou, falou com ele, falou das coisas e ele acreditou que era Samuel ali. Mas igual você falou, a história ela vai mostrando que ele fez uma coisa que não era certa porque ele já saiu escondido. Ele procurou ali uma necromante. A mulher mesmo falou assim, mas por que você está me procurando? Você sabe que isso aqui não é verdade? Tecnicamente ela falou isso. Ele falou, não, mas eu quero que você faça subir essa pessoa. Aí tem um cara lá que ela fala, não, é esse que tá subindo, que tem uma capa. Ele fez uma coisa errada no momento de desespero. Sim. De uma fragilidade psicológica. Porque o que nós sabemos é que Satanás, ele não tem o poder de ler a mente humana. O restante, por isso que a Bíblia nos fala que quando for conversar com Deus, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e converse com teu pai em silêncio. Porque Satanás, ele sabe as nossas fragilidades, ele conhece a Bíblia 1000 vezes melhor do que todos nós juntos. Sim. Então, eu acredito também que ali, a única coisa que ele não estava conversando era com Samuel. Exatamente. Então, ele conversa ali e você vê que a conversa ela não tem muito nexo. Então, é basicamente isso. O que a gente pode falar sobre esse assunto é, evitando os julgamentos, o inimigo ele tem poder para poder enganar a gente. Quando a gente entra em transes, a gente entra em situações desagradáveis. E nesse campo de reencarnação, dessas coisas, é basicamente o mesmo princípio. A encarnação, ela seria você entrar em outra pessoa. Isso a Bíblia chama de possessão. Então, quando eu reencarno, quando eu passo por esse processo, então eu estou indo numa coisa divergente ao que a Bíblia ensina. Entendeu? A Bíblia nunca mostrou que alguém reencarnou, que alguém entrou, a não ser em casos de possessão. Então, igual eu estou falando, a gente não pode ir para o campo do julgamento, né? De, isso é diabo, isso é aquilo, mas a gente percebe que, trazendo para o campo religioso, sim, existe uma obra de Deus, aquilo que Deus explica, e uma obra do engano. Então, as reencarnações, eu diria, de maneira direta, pela crença bíblica, elas não existem. E eu não acredito pelo que a Bíblia ensina. E nunca aconteceu comigo. Nunca presenciei, nunca vi algo que fosse real. Então, os enganos eles podem vir na nossa mente. Você escutar a voz da sua mãe, escutar a voz do seu avô. Isso tudo pode ser confortante para nós. Mas, na realidade, não torna confortante. Porque você não está com a pessoa ali. Como que você vai me dizer que, mas fulano voltou num cachorro, voltou num gato? Isso não substitui um ser humano. E com certeza a gente precisa seguir a regra da Bíblia, que Deus nos fala que conhecereis a verdade vai nos libertar e o povo perece por falta de conhecimento. Exato. Porque nesses momentos de fragilidade, é o momento que eu vejo que Satanás ele vai atrás da gente. Inclusive, teve um episódio que aconteceu com a nossa família, que meu pai mesmo, ele perdeu, ele tem mais 4 irmãos, do segundo casamento do meu avô, mas do primeiro casamento, ele perdeu um irmão que ele, assim, grudado, até muito, conviveu junto e tal, e esse tio meu, ele faleceu através de um acidente. E meu pai, ele entrou num estado que ele virou pra mim e falou o seguinte, Raíra, se eu não conhecesse a Bíblia como eu conheço, se não acreditasse em Deus, a vontade de ouvir a voz do seu tio era muito grande. Por quê? Foi um momento ali de angústia, de fragilidade. Ele disse que ele estava numa angústia tão grande que ele estava querendo entrar nesse momento para simplesmente ouvir a voz. Porque na época não tinha. Hoje a gente já tem a tecnologia. Em casos assim, a gente pode pegar um áudio, ouvir a voz da pessoa novamente e tal. Mas naquela época não tinha. Ele faleceu em 2006. E ele entrou numa angústia muito grande porque convivia junto, tava ali, os dois trabalhavam na mesma profissão, então trocavam ideias e tal. Então toda semana eles estavam em convívio. E ele disse que se ele não conhecesse tanto a Bíblia, se ele não acreditasse tanto da palavra de Deus,
A vontade de fazer esse tipo de consulta como Saul fez foi enorme. Porque a falta que a gente sente é muito grande. Então, a gente precisa realmente conversar com Deus, acreditar na palavra de Deus, para a gente não cair em tentação. Porque o que mais Satanás quer é justamente ele conhece as nossas fraquezas e é através dessas fraquezas que ele vai nos tentar. Sim. É nesse momento de fragilidade em que Satanás ele pega essa brecha, porque ele tá o tempo todo pegando brechas nossas, para justamente fazer a gente cair nessas tentações e cair nessa cilada que ele nos coloca. Porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido por Samuel. E nesse momento que ele estava fragilizado psicologicamente, ele buscou aquilo que a palavra de Deus não estava em concordância com isso. Exatamente. Tanto que a própria feiticeira falou. Pô, aí você tá me procurando, você tá ficando doido? Justo. Você tá arrumando pra mim. Com certeza. E pastor, fechando isso da questão da imortalidade da alma, apesar da gente já ter falado, justamente a gente precisa colocar aqui, se Deus colocou no ser humano uma alma imortal, então por que razão existiria a árvore da vida no jardim do Éden? Uhum. É mais um ponto pra gente explicar que a alma ela não é imortal. Sim. A alma ela não morre. Deus ele colocou ali, por quê? Porque era pro ser humano viver para sempre. Porque a hora que a gente entende que alma é nós, é pessoa, não existe a alma imortal. Exatamente, a alma não foi feita... O princípio era, você vai viver para sempre. Então, tudo certo. Mas o pecado entrou, agora você não tem mais. Você vai morrer, você se torna mortal. Quando que isso vai mudar? Só quando Jesus voltar. Então... esse é o conceito bíblico. Então, não teria razão nenhuma, até mesmo da gente falar sobre volta de Jesus. Por que Jesus voltaria sendo que... a gente é mortal. Não tem razão dele fazer o que fez. O sacrifício dele não valeria. Por quê? Porque você já morre e a sua sentença já está determinada, então não precisaria de juízo, não precisaria da gente se preocupar com nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque você morre e você já tem um destino das suas obras, daquilo que você fez. Então, não é esse o plano de Deus. Deus, ele estabeleceu de maneira muito clara. O livro de 1 Coríntios, ele vai falar quando que a gente vai se tornar, de fato, imortal. Porque a imortalidade, ela não acontece, e aí as pessoas podem falar, mas os textos do Antigo Testamento falam isso e tudo, mas o Novo Testamento também ele é muito claro. Aqui no capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Fala assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, em algumas versões, tá bom? Mas transformados seremos todos, num abrir e num fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, o pecador aqui seja não mais pecador, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Nossa, pegar essa promessa e colocar, vou colocar, associar agora na parte da vaidade. Ver o meu rosto sem rugas quando Cristo voltar, ter essa promessa de que não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pranto, dor. Eu acredito que o pranto que nós teremos é de alegria. Com certeza. Com certeza, a emoção de ver Cristo. Eu gosto de, não gosto de ir em enterros, mas... eu gosto de caminhar ali no cemitério, ver a lápide e imaginar quando Cristo voltar e ver todos aqueles jazigos com as pessoas, com o corpo transformado. Eu imagino que vai ser uma festa maravilhosa, porque... nossa, até arrepio. de ver ali eu espero não morrer, mas de encontrar face a face o meu anjo da guarda e conversar com eles. E muitas vezes ele virar pra mim... posso imaginar, Raíra, aquele momento você tava desse jeito assim, lá no trânsito, fez isso, eu te salvei, eu tava ali e tal. Então, esse tipo de conversa, eu tenho uma ansiedade muito grande, justamente por tentar de uma forma muito pequena, porque a nossa mente não tem nem a dimensão, nem um terço de como que será essa volta. A gente consegue ter uma vasta imaginação mediante o que a Bíblia nos relata, sim, mas que só Deus sabe... só Deus, o Pai, sabe de como será. E a nossa mente é tão pequena ao ponto de não conseguir nem imaginar um pouco.
Sim. Porque eu imagino que deve ser um acalento muito grande, um acalento muito grande para nós que esperamos a volta de Cristo, é imaginar que aquele ente querido que veio a falecer, independente do que seja por um suicídio ou por um acidente, imaginar que nós vamos reencontrá-lo. Temos essa possibilidade, né? Exatamente. Porque é isso que nós estávamos falando. Se a alma é imortal, essas promessas, elas caem por terra, porque não há necessidade. Exatamente. A necessidade desse anseio por esse reencontro, né? Como o próprio livro aqui em Coríntios, capítulo 15, verso 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se limita simplesmente ao fato de eu morrer e ir para o céu ou para o inferno, ou a essa vida estar condicionada só a esses pensamentos e não ter essas esperanças, então nós somos os mais infelizes de todos. Porque daí nós temos que... É igual quem não acredita em Deus ou não acredita na volta de Jesus, nessas coisas. Então você acredita simplesmente que a gente cresce, nasce, reproduz e morre. Então é uma vida infeliz. A gente tem que ter essa esperança, a esperança de que eu tenho essa possibilidade. Então por isso que quando a gente falou da questão do suicídio, e não só dele, mas de qualquer outro tipo de morte, a gente não pode julgar. A gente tem que ter uma esperança em nosso coração. A esperança de rever. Caso isso não aconteça, daí Deus vai nos consolar. E Ele vai nos dizer o porquê que a fulano não tá, ciclano não tá. Mas enquanto estamos nessa vida aqui, nós temos que ter uma esperança. A esperança de um retorno, a esperança de rever os parentes, a esperança de todas as coisas. E pastor, estamos finalizando nosso podcast. Que mensagem o senhor pode deixar para aqueles que estão nos assistindo? Eu diria uma mensagem que ela é utilizada em muitos contextos, mas que nem sempre é da maneira certa. Que é Apocalipse capítulo 21, verso 4, que fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim. Essa mensagem, ela tem muitos velórios. Né? Ela aparece ali, as pessoas colocam para confortar, mensagens de coisa. E essa mensagem aqui, ela se dá depois que o povo já está no céu com Cristo durante os 1000 anos. Isso é um assunto para depois. Depois você pode... a gente pode entrar nisso aqui. Mas por quê? Porque nós vamos passar 1000 anos entendendo a justiça de Deus. E por que eu escolhi essa passagem para a gente terminar e ser a palavra final? Porque quando a gente fala dos julgamentos, quando a gente fala das coisas que talvez a gente poderia julgar de suicídio, disso, daquilo, nesse período nós vamos ter 1000 anos para entender exatamente sobre a justiça de Deus. E ali, Raíra, eu tenho certeza que a gente vai chorar. Porque a gente vai entender o porquê. Talvez vai ter uma mãe que vai entender por que sua filha ou seu filho não está no céu. Talvez vai ter um filho que vai olhar e vai pensar assim: por que minha mãe e meu pai não estão aqui? Por que meu amigo, minha amiga não está aqui? E aí vai ser o momento também da gente, às vezes, ver alguém que se matou e essa pessoa está lá no céu. E nós vamos entender e nós vamos nos alegrar. Mas nós vamos ter esses picos. Então, aqui fala assim: e ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Ou seja, ele vai dar razão a tudo. As dúvidas que nós temos hoje, ele vai solucionar. Por isso que eu falei no começo. Se nós buscarmos a Deus com sinceridade e formos a palavra dele com sinceridade, ele vai nos mostrar o que é certo. Nós não precisamos ter medo. A gente precisa ter receio se nós estamos indo à Bíblia ou buscando a Deus com as nossas próprias prerrogativas. Isso a gente tem que ter medo. A salvação, ela é um ato de amor e não um aspecto de medo. As pessoas colocam isso muito, muito alto. Então a gente precisa entender isso. No céu serão reveladas todas as coisas. Deus quer enxugar os nossos olhos toda lágrima. Não haverá pranto, nem dor, nem morte. Por quê? Porque tudo isso já passou. A gente só vai entender. Então por isso que agora apaga tudo. Então por isso que essa tem que ser a nossa esperança. Então a palavra final que eu deixaria é: tenha esperança. Tenha esperança em Cristo Jesus. Porque não adianta você limitar a sua vida simplesmente a uma alma imortal. A você morrer e ir para o céu ou para o inferno. A esperar por uma reencarnação. Porque tudo isso é muito vago. Se... vamos colocar assim num campo bem, bem vasto mesmo. Se vago por vago, é melhor você acreditar em Deus, na esperança que é concreta, que é a volta de Jesus. Amém. Pastor Eric, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Um prazer, foi muito bom. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.